Tudo bem, turma? Vamos se preparar para mais uma aula de arte, discutindo a proposta e elaborando o projeto com os estudantes. Música, arte para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Fernanda Borges, vou mediar a aula de vocês. E quem vai ministrar a aula hoje é a professora Márcia Giannini. Tudo bem, professora? Vamos lá? Olá, alunos. Olá, professora Fernanda. Olá, professores, colegas. Boa noite a todos. E então a gente vai ver agora primeiro, né, qual a habilidade que nós iremos desenvolver nesta aula. A nossa habilidade de hoje é usar linguagens e mídias em situações de planejamento e desenvolvimento de projetos artísticos musicais. Os objetos de conhecimento que nós utilizaremos hoje, né, na consecução dessa habilidade, é produção e execução de um projeto artístico musical utilizando tecnologia e mídias digitais. Vamos dar uma revisadinha no que a gente viu na aula passada? Olha só. Na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre formas de registro em dança, evolução dos pressupostos da dança, o hibridismo da dança, a dança-teatro, e projeto de intervenção artística em dança. Agora a gente vai começar a nossa aula já com uma pequena interação pelo chat. Para que um show musical aconteça, além do cantor e do diretor musical, quais outros profissionais vocês acham que são necessários para planejá-lo, produzi-lo e levá-lo a termo? Vocês conhecem profissionais no bairro de vocês ou região que trabalham com a linguagem musical? Escrevam para a gente aqui no chat, 2 minutinhos, a gente volta já. Professora Márcia, o pessoal está afinadíssimo aqui, muita interação, muito legal. Ó, o Diogo, editor, compositor, todo o staff e depende do tamanho do show, legal. Alan, lembrou do técnico, a Suelen, da Luz, o Vinícius, produtor, a Clara, técnico de som. O Rick falou que realizou essa atividade com a professora no mês passado. Legal. Brenda, lembrou da Luz, baterista e guitarrista. João, iluminador. Pedro, a equipe técnica. E a Raíssa também já tinha falado do staff. Muito bem, gente. Isso, né, mostra para a gente que vocês prestaram muita atenção nas aulas anteriores, né? E vocês já tinham aí um certo conhecimento, aí talvez, né, uma certa bagagem, tá? Olha só, muito legais as interações de vocês. E vamos, então, entrar aí nos conceitos aí da nossa aula de hoje. Espetáculo musical, gente. O que seria aí o espetáculo musical? Geralmente, toda camerata, orquestra ou banda musical tem um corpo diretivo,
que consiste em uma equipe de gestão, na qual cada profissional aí vai cuidar de uma área diferente. Entretanto, no momento de tomar decisões, desde a parte conceitual até as contratações de novos integrantes e componentes para essa banda, elas são resolvidas em conjunto por alguns profissionais. Olhem só. Então, há a figura aí do diretor-geral, que ele é responsável por todos os setores. E depois deste, né, diretores de núcleo ou área. Diretor musical, que ele escolhe sempre repertório e cuida da parte de ensaios. O diretor artístico, que é responsável pelo conceito de um espetáculo musical. Tá? A cenografia, os figurinos, a iluminação e toda a parte visual. Tá? Fica em cargo aí, então, do diretor artístico, que vai alocar os recursos humanos necessários para a realização desta parte do espetáculo. E nós temos também o diretor executivo, que ele é responsável pela área de recursos humanos. As contratações, a assinatura de contratos, as negociações com as gravadoras, as editoras musicais e também com os espaços expositivos, ou seja, onde o meu show vai ser colocado. Vai ser num teatro, num palco italiana, né, numa casa de shows fechada, vai ser numa arena, né, esportiva, né, num estádio de futebol, onde que vai ser feito o show, tá? Então, o diretor executivo, ele cuida de toda essa parte mais burocrática e que envolve essa questão de dinheiro, né, circulação aí da questão de patrocínio, etc, tá? E também, né, claro que o diretor executivo, ele trabalha diretamente junto com o diretor financeiro, que é geralmente, né, quando nós temos aí um show muito grande, geralmente essa divisão de tarefas circula entre diretor executivo e financeiro, que ele fica encarregado, então, da captação dos recursos, né, tanto recursos de fonte privada como recursos de fonte, né, governamental. Também a administração dessa verba, né, ou seja, a verba tem que durar e tem que dar para todo o espetáculo, os pagamentos, repasses da receita, enfim, né, toda essa parte aí, tá bom? Olha só. Então, gente, nós temos mais alguns profissionais que são muito importantes para que um show venha a termo. Eles são o assistente de palco. São assistentes indispensáveis, tá? Os holds, ou os estradeiros, no caso, né? Então, gente, todos os holds são assistentes indispensáveis. O que é o hold, então? O hold, ele acaba sendo o braço direito do músico ou do artista que está lá no palco. É ele que vai cuidar pessoalmente da afinação de cada instrumento musical, é ele que vai cuidar desse instrumento para que ele esteja pronto, né, para ser utilizado. Então, ele cuida da limpeza desses instrumentos, ele cuida, no caso, né, de guitarras, né, instrumentos de corda dedilhada, ele vai cuidar da troca dessas cordas, né, periodicamente, enfim. Toda essa parte de manutenção dos equipamentos é feita pelo hold, tá? Então, gente, eles nunca chamam atenção para eles próprios, mas eles fazem de tudo, né? Eles fazem tudo dentro de um espetáculo. Eles carregam equipamentos, afinam instrumento, pluga cabo, né? Serve o músico, né? Às vezes o músico está no palco, ele entra rapidinho ali, né, com uma toalha para secar o músico que está muito suado, né, com uma garrafinha de água, enfim, tá? E também temos aí a figura do iluminador. O iluminador é muito importante, por quê? Ele vai comandar toda a questão de luzes e efeitos especiais do show. Tá? Então, gente, hoje a maioria das mesas, né, são modernas, computadorizadas, né, e permite programar todos os efeitos que vão ser utilizados no show. Só que nem sempre foi assim, né? Antigamente a coisa era feita mesmo, meio que manualmente mesmo, né? E o iluminador, então, ele tinha toda essa questão de montar todo o esquema de iluminação de um show. Então, quando a gente vê um grande show de estádio, isso em qualquer estilo musical que a gente está falando nos dias de hoje, ele, além de ser um festival, né, um show para os ouvidos, né, claro, ele também acaba sendo um espetáculo à parte para os olhos, né, uma vez que são utilizados aí N recursos de iluminação para tornar esse show ainda mais positivo, mais bonito, mais atrativo. Tá bom? Olha só. Então, nós temos ainda, né, bem citado aqui pela Brenda, né, ela falou do baterista e guitarrista, né? Na verdade, ela citou, então, os músicos, né? Além dos músicos, os cantores, intérpretes, que também estarão ali na linha de frente, que são responsáveis por cantar as músicas, né? E nós temos aí os instrumentistas, né, os músicos de instrumento, que são responsáveis por tocar, né, pela execução aí da parte instrumental do show, certo? Olha só. Nós temos ainda, né, atrás, né, sempre nas coxias, né, sempre atrás dos bastidores ali, os operadores de PA, que são responsáveis pela qualidade do áudio. Eles corrigem qualquer distorção, né, na fala do cantor, ou até mesmo, né, na parte instrumental. E ele regula as alturas, né, no caso, o volume de som que você vai estar ouvindo. Ou seja, a ideia, né, do operador de PA é justamente essa.
tanto você que está aqui na frente do palco, né, nesse primeiro pedacinho aqui, com a pessoa que está lá na última cadeira, na arquibancada Z, lá em cima, ela tem que ouvir com qualidade a música que está sendo tocada aqui na frente, tá? Então, ele impede que um instrumento anule o outro. Quantas vezes já aconteceu, né, gente? Às vezes de você entrar num pub, por exemplo, né, e de repente você vê um ensaio assim, e você vê que a bateria, né, está muito forte, ela está abafando a voz do cantor, abafando os outros instrumentos. Isso acontece porque você ou não tem um operador de PA, ou esse operador, né, não está tendo condições necessárias para realizar esse trabalho. Tá? Então, gente, essa questão aí é muito importante dessa modulação harmoniosa dos sons. Tá? E quem cuida disso é o operador de PA. Ele monitora também a qualidade do áudio durante o que a gente chama de passagem de som. Então, toda vez que uma banda vai se apresentar, seja, né, no ambiente menorzinho que existir, né, numa casinha noturna pequenininha, abafadinha, às vezes sem urdimento, né, sem ter como reverberar legal o som, sempre tem aí a passagem de som, justamente para tentar regular, antes da apresentação, esse tipo de problema. Tá? O técnico de som, gente, ele instala o sistema de som e o configura com os equipamentos amplificadores. É um outro profissional também importantíssimo, né? Ele cuida ali de todas aquelas mesas de som enormes, tá? E ele vai cuidar justamente dessa instalação, trabalhando junto com o operador de PA, tá? Configurando equipamentos, amplificadores e tudo mais. Agora vamos mais uma interação aqui no chat. Em 2 minutinhos a gente vai voltar. Escrevam para nós aí. Na produção e na execução de um projeto artístico musical, quais ferramentas tecnológicas e mídias digitais você utilizaria? Tá? Lembrem-se, que ferramentas tecnológicas e quais mídias digitais vocês iriam utilizar se vocês fossem produzir ou executar aí um projeto artístico musical. Escrevam para a gente e em 2 minutinhos a gente volta. Professora Márcia, bastante interação que, nossa, quase não estou conseguindo acompanhar. Tem muita novidade aqui, muita coisa. Vamos lá, o que a gente conseguiu escrever. Kevin, Autotune. Alan, YouTube. Marcos, redes sociais. José, mesas digitalizadoras. Vitor. Do Vitor eu vou deixar por último. Joel, jogos. Ana, instrumentos. Suelen, câmera. Maiara, Spotify. Ana Carolina, mixer. E o Vitor perguntou, radialista, professora, é o quê? Olha, o radialista ele é um outro tipo de profissional, né? Ele é um profissional, né, geralmente com formação em rádio e TV, tá? E esse profissional ele fica, né, encarregado justamente da locução, tanto esportiva quanto da animação de
programas radiofônicos, né? Tá? Então, é um outro ramo dentro aí, né, dessas configurações de rádio e TV. Ele não é um produtor musical, ele não trabalha produzindo música, mas ele ajuda e ele é muito importante, né, dentro do rádio na divulgação do trabalho de artistas, né? Muitos radialistas, inclusive, na década de 80, por exemplo, existia um radialista muito famoso chamado José Roberto Mar, que ele tinha um programa chamado Novas Tendências, onde nesse programa ele pegava todos, né, tinha um certo manejo entre ele e as gravadoras, que mandavam, então, para ele um material para que ele divulgasse no seu programa, que era justamente de bandas novas que estavam despontando, estavam começando a surgir, né? Então, a gente vê que o radialista é muito importante, sim, na divulgação do trabalho dos artistas no trabalho musical no Brasil, tá? Olha só. Então, vamos voltar aqui para os nossos conceitos, né? Antes de a gente falar dos conceitos, né, eu vou dar uma citada aqui em algumas coisas, tá? Ana Carolina citou o mixer. O trabalho de mixagem, Ana Carolina, a gente vai ver numa próxima aula, tá? Mixagem de som, tá? O mixer que você colocou aqui, ele tanto pode ser, né, profissional na parte de mixagem de um álbum num estúdio de gravação, como ele pode ser, né, o mixer que DJs utilizam, né, para animar festas, tá bom? Tá? Aqui a Suelen citou câmeras, né, que são importantes, tá? E o Joel, acredito que ele quis falar sobre trilhas de jogos, né? Que ele gostaria de trabalhar compondo trilha sonora para jogos, tá? As redes sociais, como o YouTube, né? Que possibilita agora a questão das lives, né? As pessoas podem assistir as lives através do YouTube, né? As redes sociais, elas estão sendo muito importantes, principalmente agora na pandemia, onde, né, os artistas estão podendo aí divulgar seus trabalhos, tá bom? Então, vamos conhecer alguns conceitos aí na nossa aula de hoje. Mais alguns conceitos. Olha só. A mídia. A mídia é o meio, né, a forma pelos quais a notícia é transmitida. Pode ser rádio, TV, internet, jornal, cinema, revista de moda, né? Então, mídia é todo o meio, né, que a gente utiliza para divulgar a música ou, enfim, né, a notícia ali que a gente quer transmitir, tá? As mídias digitais, gente, é o conjunto dos veículos e aparelhos de comunicação que se baseiam na tecnologia digital. Permite a distribuição ou a comunicação digital das obras intelectuais, escritas, sonoras ou visuais, tá? Então, a mídia é a mesma coisa do que a mídia digital. A diferença é que a mídia é todo o meio que a gente pode utilizar, inclusive o meio escrito, radiofônico, televisivo. A mídia digital é essa mídia que ela é pensada e voltada já dentro desse formato digital atual, né? São mídias utilizadas aí geralmente na internet, tá bom? E nós temos também as mídias sociais, que nos ajudam também nessa função aí de divulgar o trabalho, que seriam os blogs, os microblogs, né, como o Twitter, né, onde a gente não pode escrever muito, né, tem um limite máximo de caracteres que você pode digitar. Outras redes sociais como o Facebook, né, que permitem aí que a gente carregue vídeos, fotos, enfim, né, várias outras coisas. Tá? Os fóruns, os e-groups, os instant messengers, os wikis, né, que são sites de compartilhamento, e também sites de compartilhamento de conteúdo multimídia, como o YouTube, o Flickr, o SlideShare, o Vimeo, entre outros, tá? Olha só. Então, vamos tentar entender aí a tecnologia. O termo pode ser utilizado para representar tanto o domínio das técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens e serviços, quanto também a implementação dessas funcionalidades em máquinas para que estas consigam ser operadas sem o pleno conhecimento do seu funcionamento interno. Então, gente, quando a gente fala em tecnologia, é justamente quando a gente traz inovação, a gente traz novas formas de pensar, de reproduzir, de produzir algo, né? Tanto na área musical como em outras áreas do conhecimento, certo? A tecnologia digital a gente não deve confundir com a tecnologia eletrônica, tá, gente? Aparelhos eletrônicos já existem aí, né? Desde aí a década de 40, 50, tá? A tecnologia digital ela é bem diferente da tecnologia eletrônica, porque ela trabalha com meios digitais, ou seja, né? A gente não precisa mais daquela enormidade de cabos, fios, componentes elétricos, tá? Como antigamente. Vamos tentar entender essa questão dessa evolução do meio eletrônico para o meio digital. O compact disc ou CD, a gente sabe que ele é uma mídia digital, certo? As faixas, né, as músicas, as trilhas são digitalizadas naquele pequeno disquinho. O que a gente tinha antes? Nós tínhamos, né, os discos de vinil, aquelas bolachas, né, que também foram evoluindo ao passar do tempo, tá bom?
Primeiro a gente tinha lá 78 rotações, né, que era uma cera, e depois ela vai para o formato 33 polegadas e meia, que é justamente o vinil, né, bem mais leve, enfim. Só que tudo isso ainda tem uma característica um pouco manual. Os aparelhos para reproduzir isso eram bem grandes, né, valvulados, geralmente pesados. Então, era uma coisa bem diferenciada. Hoje em dia, não, você tem, né, a questão, o Compact Disc veio justamente para mostrar como que a gente pode reduzir esse monte de cabos, de componentes eletrônicos e transformar isso numa coisa digital, uma coisa com uma qualidade de som muito mais precisa e utilizando muito menos, né, equipamentos, né, e coisas do tipo, tá bom? Então, gente, a tecnologia digital, ela se refere a um sistema em representação de dados binários, em contraste ao analógico, ou seja, o vinil era um disco analógico, né? Ele era gravado de uma forma, ele era prensado, né, pegando aí um outro sistema. Quando você passa para o CD, né, aí ele vai para dados binários, ou seja, é formado por uma sequência de zeros e um, né? Todo mundo aqui está pensando em estudar ciência da computação, né? O pessoal que trabalha com essa parte de web designer deve conhecer muito bem essa parte, aí, linguagem Java, nessas coisas que são esses códigos binários, tá? Então, gente, atualmente, com frequência, vincula-se a palavra digital ao sistema informático e a diferentes tecnologias computacionais, tá? Então, praticamente é tudo que vem, né, saindo dessa questão mais mecânica da coisa, associada a essa eletrônica antiga, né, anterior, né, a gente pode diferenciar aí das questões mais modernas, aí, que são os meios digitais, certo? Olha só. Então, vamos pensar nas etapas para a realização de um espetáculo de música na escola de vocês. Quando a gente voltar da pandemia, né? Vamos pensar aí. Então, para que a gente consiga realizar com eficiência um show ou um festival de música na escola, a gente tem que pensar em alguns critérios, tá? Que devem ser observados e seguidos, para que a experiência ocorra de forma prazerosa, tanto para vocês que estão realizando, né? E como para todo o staff ali, né? Que vai ajudar vocês por trás aí dessas, né? Dessas câmeras, no caso, né, do palco, quanto para o público que vai assistir, tá bom? Então, o staff, gente, é um conjunto de indivíduos ou profissionais ou pessoas que compõem um grupo de trabalho específico. Então, no caso, né, o staff de vocês vai ser todo o pessoal que vai ficar atrás dos bastidores. Então, esse pessoal vai cuidar de roteiro, vai cuidar de figurino, vai cuidar de cenário, de iluminação, de maquiagem, de sonoplastia, de um monte de outras coisas, para que vocês possam fazer um espetáculo bacana, tá? Então, dessa forma, gente, uma das primeiras medidas a serem adotadas é a seleção com bastante antecedência de uma data viável, né? Considerando feriados, finais de semana e temporadas de férias, evitando que o evento de vocês se realize em uma data na qual a localidade esteja esvaziada. Por exemplo, mesmo um conflito com datas de interesse do calendário escolar. Então, sempre antes de planejar, conversem com o coordenador da escola de vocês, com o diretor da escola, tá? E para ver uma data aí mais viável, para não atrapalhar, né, o andamento dos trabalhos escolares, o calendário que já está pré-estabelecido, e também para evitar esvaziamento, né? Não adianta nada você montar, né, um festival bacana, ter todo esse trabalho, na última semana de aula, por exemplo, que a gente já sabe, né, que a grande maioria já entrou de férias, já sabe que passou de ano, enfim, né, já não está mais frequentando. Então, a ideia é sempre, né, num período em que você vai ter um público maior abrangência no seu projeto, tá? Outro ponto importante a ser aventado é o local onde vocês poderão estar realizando esse evento. Para isso, vocês devem considerar uma série de viabilidades de acesso, a possibilidade de portas, portões, a quadra coberta pode ser usada, o pátio, a área livre da escola, o anfiteatro, o palco, enfim. Observem quais são, né, os locais ou os espaços físicos que vocês têm disponíveis na escola e quais poderão ser utilizados para essa atividade, tá? Lembrem-se que o local deve ser adequado ao estilo de música. Para shows mais intimistas, prefira locais menorzinhos, né? Então, não vamos colocar, né, um coral com 10 pessoas no pátio externo, né? Não é viável isso. Agora, se você quiser fazer, no caso, né, um grande festival de rock, onde várias bandas, né, de colegas de vocês, né, ou um festival de música mesmo, englobando vários estilos, cada colega, né, cada turma de colegas vai se apresentar em determinado momento, aí é mais legal pensar num espaço mais aberto, num pátio externo, algo do tipo, tá bom? Então, gente, a quantidade de público que você pretende atingir também tem que ser adequada a esse espaço, tá? Então, é fundamental que a escolha do espaço se adeque à proposta que vocês vão colocar ali. O show pode acontecer apenas para a comunidade interna.
para os alunos, né, para a equipe escolar, gestão, funcionários, professores, ou pode ser externo também. Vocês podem chamar pais, pessoas da comunidade, enfim. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, maior deve ser o espaço utilizado. Só que, lembrem-se, gente, tudo isso é apenas uma projeção para quando do retorno da pandemia, quando já estivermos, né, livres aí deste grande problema, né, já tivermos com condições adequadas de segurança para todos, né, esperemos que muito em breve, tá? Aí, então, a gente pode pensar em levar a termo. Por enquanto, a gente vai só planejar. Planejar e deixar esse projeto guardadinho para um momento propício, tá bom? Então, gente, o importante agora também é saber como a gente vai levantar fundos, ou a verba necessária para a utilização desse evento, né, para a gente realizar isso aí. Então, de que maneira? É imprescindível que vocês façam um orçamento. Porque, às vezes, a escola pode até doar uma parte da verba, ou vocês podem, né, realizar uma vaquinha entre todos os alunos, né, a comunidade ajudando, enfim, a gente às vezes consegue até, a escolas, né, a grupos que conseguem até patrocínios dos lojistas, dos comerciantes locais, tá bom? Então, tem que ter um orçamento prévio de todo o montante em dinheiro para essa logística de transporte de instrumento musical até a escola, confecção de cenário, figurino, compra de cabo de som, iluminação, lâmpada, spot de iluminação, ou, enfim, tudo que você vai precisar de recurso material, você tem que ter em mente quando você faz o orçamento, tá? Então, é comum que a gente adote um chamado checklist, em que a gente vai detalhar os recursos humanos e materiais a serem empregados, com o contato de cada colaborador do projeto e os prazos de execução de cada etapa. Isso é muito importante, tá? E dependendo do público-alvo, os ingressos devem ser distribuídos para controlar o número de participantes, né? Então, aquela coisa, né? Vou fazer na escola, tá? Então, um convite. As pessoas vão entrar mediante um convite que você vai disponibilizar previamente para essas pessoas. É uma forma de você saber quantas pessoas poderão estar ocupando aquele espaço naquele momento, né? É até para um controle e uma segurança maior aí para toda a comunidade escolar, certo? Mas, gente, lembre-se, por enquanto isso é apenas uma hipótese, tá? Que pode vir a ser levada a termo quando da volta da pandemia. Então, para divulgação, vocês podem utilizar diversos instrumentos diferentes. Aí, criem aí, né, bolem com os colegas de vocês a equipe que vai ficar responsável pela divulgação, que pode ser através de cartaz, banner, folder, textos, vídeos, veiculados nos principais meios de comunicação, rádio da escola, rádio comunitária do bairro, na web, né, através das redes sociais, enfim, cartazes colados no comércio no entorno da escola, outdoors, enfim, vocês vão criar, tá? Vão pensar. Então, gente, o diretor artístico, né, que vocês deverão elencar um colega, né, de repente até um professor pode ajudar vocês nessa parte, tá? A responsabilidade dele e dos auxiliares que ele vai elencar ali vão ser, né? E que auxiliares são esses? São os ensaiadores, os técnicos de som, os sonoplastas, né? Eles vão organizar os ensaios e as passagens de som de cada banda nesse festival, tá? O último ensaio geral, realizado horas antes do espetáculo, né, que é a última passagem de som, ele é muito importante para a conferência dos equipamentos, as reais condições de apresentação, se está tudo certinho, funcionando, para evitar aquela falta de planejamento e os imprevistos de última hora, né, que podem acontecer dentro da produção de um espetáculo dessa envergadura, tá? A programação, então, ela tem que seguir também um roteiro pré-estabelecido, de maneira que tanto os estudantes, né, tanto vocês, músicos, estudantes, quanto os intérpretes, os cantores que vão estar ali na frente, consigam se organizar em relação às suas entradas, né, marcação de palco, intervalos, né, e também com setlist, né, com a ordem correta em que as canções devem ser executadas. Geralmente, né, gente, todo grande show que você vê, você tem sempre uma colinha, né? O pessoal imprime geralmente o setlist, né, numa folha de sulfite e cola no chão, para que as pessoas, os músicos que estão ali já saibam, não, acabei de tocar a música X, agora eu tenho que ir para a música Z. Tá? Olha só, mais uma interação pelo chat, agora um minutinho para vocês falarem para nós, nesses tempos de isolamento social que a gente está vivenciando. Como pode acontecer a produção e a execução de um projeto artístico musical na escola, utilizando a tecnologia e as mídias digitais? Em um minuto a gente volta.
com a professora Márcia, muita interação, mas a maioria unânime, falou live. Live através do Zoom, live de formas diversas. Eu queria agradecer a professora Daniela, que está assistindo a gente. Obrigada, professora. O Pedro falou lives. Kaique, Paloma, a maioria, tá, turma? A gente não conseguiu escrever tudo. A professora Cláudia, através de vídeos. A Pro Kelly. Sarau Online. Bom, olha só, gente. Obrigada, professora Daniela. Um beijo para você. Obrigada por estar aqui compartilhando com a gente nesse momento, né? Assistindo a gente aí. Olha só, gente. Agradeço também a professora Cláudia e a professora Kelly, né? Realmente esses formatos aqui são bem, né, utilizados hoje aí no YouTube, né? A gente vê aí muito nas lives, né? Esses vídeos, saraus, né? O pessoal está utilizando bastante, tá? E é bem importante, né, na divulgação do trabalho artístico, tá? Agora a gente vai citar um pouquinho, gente. Teve um aluno que citou ao vivo, mas na pandemia, ao vivo, está tendo coisa ao vivo na pandemia? Está, só que em um formato totalmente reinventado, de acordo com as melhores normas de segurança, que são os chamados shows drive-in, tá? Ou seja, né, os artistas, a banda estão se apresentando ao vivo, só que o palco fica a uma certa distância, né? E nós temos aí uma área grande, como se fosse um grande estacionamento, onde todas as pessoas do público estão dentro de seus carros, observando, apreciando o show, né? Elas não podem, em momento algum, sair do carro e, né, para pedir alguma coisa, assim, tem lá um aplicativo onde elas pedem ali a pipoca, o lanche, ou a bebida, né, no caso o refrigerante, a água, e as pessoas que estão trabalhando nessa organização, elas chegam até o seu carro e entregam para você a comida ali, tá? Então, está tudo sendo feito, né, dentro das normas de segurança, né? Inclusive, eu, a semana passada, estive num desse para verificar como é que era. Realmente, é uma experiência um pouco diferente. Mas, nesse momento, né, gente, a gente tem que procurar também formas de se reinventar. Tá certo? Olha só. Então, vamos ver alguns conceitos aí, né, que podem nos ajudar. O podcast, ele refere-se a um formato de arquivo de áudio, né? E a forma de transmissão pela internet, ou seja, né, nós criamos um podcast onde a gente coloca ali as músicas que a gente mais gosta e compartilhamos isso, né, por aquele sistema 2P2, né, que parece que chama, né, que é um compartilhador onde várias pessoas, né, conseguem ver ao mesmo tempo ali aquilo que a gente está ouvindo, tá? E podem interagir também enviando os podcasts deles para nós, tá? É uma forma, tá? Então, vamos para o nosso primeiro desafio da aula de hoje. Lembrando, gente, que todos os desafios que a gente está vendo aqui são recortes do caderno do aluno e do professor. E a nossa intenção aqui é ajudar vocês a entender como que vocês podem estar realizando essas atividades que já estão previstas aí no caderno, tá? Tanto, né, o professor de vocês pode utilizar os desafios que a gente está colocando aqui, como ele também pode sugerir outros desafios, né, outras atividades que ele tenha pensado. Então, lembre-se, o professor sempre tem autonomia nessa questão. E, claro, vocês podem tentar realizar essas atividades e, quando do retorno às aulas presenciais, vocês poderão estar entregando aos seus professores. Será até uma forma a mais que ele vai ter de avaliar vocês e saber, né, como que funcionou aí nesse período de pandemia, essa questão de como foi o aprendizado de vocês, tá bom? Então, vamos ao primeiro desafio da aula de hoje. Escolham canções de sua preferência e criem um podcast, tá? Então, vamos dar algumas sugestões para que esse podcast seja bem realizado. Atenha-se a um único estilo musical. Se você quer fazer com mais de um estilo, eu sou muito eclético, eu gosto de muitas coisas. Cria, então, um podcast diferente para cada estilo que você quer, para não ficar aquela confusão de informações, até para quem vai te ouvir, tá bom? Ordenem as canções sempre por ordem cronológica de lançamento. Isso também é bem importante, tá? E compartilhem, então, com os colegas de vocês, peçam para que eles também socializem as produções deles. Vai ser interessante também você ouvir, talvez, outros estilos musicais que você nem imagine que existem, né, que você nem conheça, tá bom? É uma forma bem legal de interagir aí com a música nesse momento de pandemia. Agora, um outro desafio para vocês, gente, tá? Esse desafio também é bem simples, tá? Fácil de ser realizado. Vocês vão realizar um registro sonoro com os aparelhos celulares de vocês, tá? Então, vocês vão coletar diferentes sons. Sons corporais, batidas de palmas, pés, estalar os dedos, né? Vozes, som de motor de carros, enfim. Toda essa paisagem sonora à sua volta, você vai tentar captar nesse registro sonoro. Vai gravar
Isso no seu celular, tá certo? Então, depois você vai pensar sobre as suas impressões e preferências, pois o cotidiano é repleto desses sons, tá? Então, a ideia é que você, então, registre os diferentes tipos de sons que juntos podem fazer parte de uma composição musical. Então, na verdade, você vai pegar todos esses sons que você já gravou, que a gente chama de trilhas, né? Onde você tem partes diferentes de uma composição sonora, e você vai, então, de maneira harmoniosa, tentar inserir, tentar colar todas essas partezinhas, tá? Criando, então, trilhas brancas, né, que são livres de direito autoral. Vocês podem observar aí, né, pesquisar trilhas brancas, né, na internet, que são livres de direito autoral. E vocês podem ver aí sons produzidos pelo ser humano, por equipamentos e máquinas, por animais, pela natureza, enfim, né? Só para que vocês tenham uma noção de que tipo de sons vocês podem estar realizando, tá certo? Então, é muito importante vocês pensarem sobre essas impressões e preferências sonoras de vocês, tá? Então, a ideia é que vocês escolham um tema qualquer, de livre escolha, tá, de vocês, e uma situação do cotidiano, que possa ser fonte de inspiração para uma composição musical eletrônica. Então, aí você vai criar essas trilhas, você vai brincar um pouquinho com essa questão de como compor uma música utilizando apenas, né, o áudio do meu celular, tá bom? Vamos pensar nisso, tá? E um último desafio da aula de hoje, depois, né, de todas essas atividades realizadas, vocês irão registrar, então, no caderno de vocês um esboço de como vocês fariam essa produção e essa execução de um projeto artístico musical na escola, utilizando tecnologia e mídias digitais. E vocês vão finalizar, então, esse projeto descrevendo, né, como foi para vocês a experiência, né, de criar, de bolar um projeto para a volta às aulas, enfim, né? E, claro, nada impede que vocês aí tentem criar, né, um festival, aí, alguma coisa online mesmo, né? Criar uma plataforma como no Zoom, no Teams, no Meet, né? Onde cada um de vocês nas suas casas aí vão cantar uma música, vão justamente utilizar essa atividade de compor uma trilha através do celular, enfim. Vocês podem estar utilizando, né? Grava o vídeo e joga lá nessa plataforma, né? Para que todo mundo tenha acesso à sua produção. É uma forma interessante de criar um festivalzinho de música para a escola, mesmo não estando, né, presencialmente frequentando a escola nesse momento. Tá? É uma coisa para vocês pensarem aí, junto com o professor de vocês, essa disciplina, certo? Olha só, gente, então, né, para saber mais, né, nós temos aqui sugestões de alguns links que estão também no caderno do aluno e do professor, tá? Onde vocês vão pesquisar, né, através desses nomes, né, na internet. É só entrar lá no YouTube, que todos esses vídeos estão no YouTube. Vocês têm aí a parte do que é produção musical, como começar a gravar em casa, como usar o Audacity, né, que é um programa de edição de música gratuito, tá? Então tem aí todo um tutorial de como você pode estar usando justamente para criar essa música a partir das trilhas que você já gravou aí com o seu celular, tá bom? Olha só, então, nessa aula nós vimos um pouquinho sobre as profissões de um espetáculo musical relacionadas a ele, etapas para a realização de espetáculo musical na escola, ferramentas tecnológicas e mídias, o podcast, registro de trilha sonora e o esboço de uma produção e execução de um projeto artístico musical na escola, utilizando tecnologia e mídias digitais. Muito obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada a todos vocês, alunos, e a gente se vê até a próxima aula. Aproveitem e coloquem a opinião de vocês aí no QR Code ou no link que está aparecendo aí na tela. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.